tem recursos não renováveis, como o petróleo ou os minérios, a pergunta central é quanto deles devemos usar hoje e quanto devemos deixar para o futuro? A resposta do ponto de vista econômico é controversa, e é essa análise que fundamenta a nossa apresentação. A temática do desenvolvimento sustentável ganhou força com o relatório de Brundtland, em 1987, definindo-se sobre o famoso tripé de eficiência econômica, ecológica e de equidade. A força do conceito de sustentabilidade está em sua ética de perpetuação da vida. Do ponto de vista econômico, isso exige um uso sustentável dos recursos, orientado por critérios de equidade entre as gerações. No entanto, a economia neoclássica, que é a base da nossa teoria de preços, opera por outra lógica. Baseada no utilitarismo, individualismo metodológico e equilíbrio, seu objetivo é determinar o uso ótimo ou eficiente dos recursos, ignorando a princípio considerações morais. E é aqui que reside o conflito fundamental. O uso ótimo da economia tradicional e o uso sustentável da ecologia atendem a critérios distintos, eficiência contra a equidade. Para determinar esse uso ótimo de recursos exauríveis, o instrumento neoclássico básico é a regra de Hotelling. Esta regra determina que, em equilíbrio, o proprietário do recurso espera que seu preço líquido cresça a uma taxa igual à taxa de juros, ou taxa de desconto. Teoricamente, isso garantiria o uso socialmente ótimo ao longo do tempo. Contudo, é justamente essa ferramenta que falha perante a sustentabilidade. O problema é o procedimento de desconto. Ao atribuir um valor no futuro que é menor que seu valor no presente, o uso de taxas de desconto positivas é, por definição, inconsistente com a justiça entre gerações. Quanto maior essa taxa, maior a discriminação contra o futuro, o que na prática justifica e estimula a exaustão mais precoce dos recursos. Essa limitação é reconhecida dentro da própria teoria neoclássica. O economista Solow, em 1974, argumentou que, para decisões sociais, não haveria razão para tratar gerações de forma desigual, sugerindo que deveríamos agir como se a taxa social de preferência no tempo fosse zero. Em suma, a regra de Hotelling pode ser necessária para formar preços no mercado, mas ela não é suficiente para garantir o ótimo social ou a sustentabilidade. A incerteza sobre o futuro e o problema ético da equidade tornam o instrumental neoclássico básico insuficiente. Isso nos força a perguntar: se a otimização pura falha, como a economia tenta corrigir esse modelo? Como a gente viu, o modelo neoclássico básico falha na sua missão mais fundamental, quando o assunto é sustentabilidade. A sua principal ferramenta de otimização do tempo, a regra de Hotelling, baseia-se na taxa de desconto, que é por definição inconsistente com a justiça entre gerações. Ela, na prática, diz que o futuro vale menos. Diante dessa limitação, o que a economia neoclássica fez? Ela tentou consertar o modelo. A primeira grande tentativa foi incluir os custos sociais, ou seja, as externalidades. Aqui, aqui temos uma convergência entre a economia da poluição e a economia dos recursos naturais. A lógica é: se a extração de um recurso ou a poluição causam danos à sociedade, esses danos precisam ser medidos e incluídos no preço. O objetivo é buscar uma utilização socialmente adequada dos recursos. Mas isso levanta uma pergunta imediata: como exatamente se coloca um preço na natureza? A inclusão desses valores ambientais é feita através da valoração neoclássica. Esta valoração é complexa, mas se baseia inteiramente na expressão monetária das preferências individuais. O método mais usado é o da disposição a pagar, WTP. Quanto nós indivíduos estamos dispostos a pagar para preservar um bem ambiental. Para garantir que todos os benefícios sejam considerados, os autores neoclássicos definem o TEV, o valor econômico total. O TEV é muito abrangente, ele é muito abrangente e ele não inclui apenas o valor de uso, o que pagamos para usar um parque, mas também o crucial, o valor da existência. Este é um conceito interessante, é a utilidade ou o bem-estar que uma pessoa obtém simplesmente pelo desejo de que um recurso ambiental exista. Pense nas baleias ou em um ecossistema distante que você pode não visitar em algum momento, né? Ou pode visitar também, mesmo que ela nunca venha a utilizá-lo. No entanto, em última análise, para o neoclássico, todos os valores ambientais, mesmo o TEV, devem ser uma expressão das utilidades dos indivíduos da geração presente. E é aqui que chegamos ao coração do nosso argumento, né? A otimalidade resultante desse cálculo não é equivalente à sustentabilidade.
Ainda que internalizamos todas as externalidades, a valoração baseada em preferências individuais é insuficiente para definir um estado sustentável, e principalmente para captar os direitos das gerações futuras. Isso acontece por três razões críticas. Primeiro, o que os autores chamam de insuficiência cognitiva ou um desconhecimento estrutural. Nós simplesmente não possuímos conhecimento perfeito. Não temos como prever quais serão os atributos e os usos futuros de um recurso ambiental daqui a 100 ou 200 anos. Como podemos, então, traduzir esse desconhecimento radical em preferências subjetivas hoje? Basicamente, é impossível. Segundo, existe a dificuldade de transcodificação. É uma palavra complexa para uma ideia simples. É extremamente difícil, talvez impossível, traduzir um elemento ambiental complexo e multifuncional como a bacia amazônica que regula o clima, abriga a biodiversidade, fornece recursos em um único valor monetário. Além disso, essa tradução é distorcida, porque as preferências individuais são substancialmente determinadas pela distribuição de renda. A disposição a pagar de uma pessoa rica será diferente de uma pessoa com menos recursos. Não porque ela se importa mais, mas mas por conta da sua restrição orçamentária. O modelo acaba dando mais peso às preferências de pessoas com mais recursos. Terceiro, e de forma mais crítica, nada garante a eliminação do egoísmo geracional. O modelo é escravo das preferências atuais. Mesmo que tivéssemos conhecimento perfeito, se a geração presente for coletivamente egoísta e optar por exaurir os recursos, o modelo neoclássico dirá que essa é a escolha ótima, pois ela maximiza as preferências de hoje. O ótimo não se converte em insustentável. Como esse padrão de corrigir o preço não se mostra insuficiente, a economia neoclássica é compelida a adotar critérios adicionais, ou seja, regras externas ao seu instrumental de otimização. Esses critérios estabelecem algum tipo de constância a ser transmitida entre as gerações. O critério mais conhecido e debatido é a sustentabilidade fraca. A proposta da sustentabilidade fraca é que o elemento a ser mantido constante não é a natureza em si, né, mas o capital total, K. Esse capital total é o agregado do capital natural, KN, do capital manufaturado, KM, como fábricas e máquinas, e do capital humano, KH. Essa ideia se torna operacional através da regra de Hartwig. A regra de Hartwig estabelece que para manter um nível de consumo constante ao longo do tempo e, portanto, uma utilidade constante, todos os lucros e rendas vindos da extração de recursos exauríveis, como petróleo, devem ser reinvestidos integralmente em capital reprodutível ou manufaturado. Na prática, a regra diz: tudo bem exaurir o petróleo do subsolo desde que você use o lucro para construir prédios, fábricas e tecnologia na superfície. A geração futura não terá o petróleo, mas terá o capital manufaturado em troca. Acontece que o pressuposto crucial para a validade da sustentabilidade fraca é a plena substitutibilidade entre o capital natural KN e o capital manufaturado KM. O modelo assume que podemos trocar um pelo outro indefinidamente, e é justamente aqui que a sustentabilidade fraca encontra sua crítica mais severa e, em nossa visão, fatal. KN e KM são complementares e não perfeitamente substituíveis. O capital manufaturado é feito a partir de um fluxo de matéria e energia que provém do capital natural. Pense nisso. Um é o meio de transformação, a fábrica, o KM, e o outro é a base física, no caso a ser transformada. O minério, no caso, KM, né? Você não substitui matéria-prima por uma fábrica, você usa a matéria-prima dentro da fábrica. Além disso, a substituição é restringida por limites físicos e biológicos claros. As leis da termodinâmica, em particular a lei da entropia, nos dizem que a reciclagem nunca é 100% total, sempre há degradação. E mais importante, inúmeras funções dos recursos naturais, como as funções ecossistêmicas de suporte à vida, um clima estável, por exemplo, camada de ozônio, a polinização, são simplesmente insubstituíveis. Portanto, ao admitir que o estoque de capital natural pode ser exaurido, desde que haja compensação por capital manufaturado, a sustentabilidade fraca falha em reconhecer a base física finita no sistema econômico. Essa falha em respeitar os limites físicos que nos leva para fora da economia tradicional e nos direciona à economia ecológica e a necessidade de adotarmos um critério muito mais restrito, o critério de sustentabilidade forte que será discutido agora. Como a gente viu, apesar de um avanço ali da sustentabilidade, ela falha da sustentabilidade fraca, no caso, ela falha em seu pilar central. Ela assume que podemos substituir a natureza por tecnologia indefinidamente. A gente percebeu o erro aqui, né? O capital natural e o capital manufaturado são, na verdade, complementares. Você precisa de matérias-primas ou da natureza para alimentar as máquinas, a tecnologia. E como nos lembram as leis da termodinâmica, a reciclagem nunca é 100%. A energia se dissipa
A tecnologia não pode compensar indefinidamente a exaustão dos recursos. Essa falha nos obriga a mudar de perspectiva e adotar os óculos da economia ecológica. A diferença fundamental a economia neoclássica tradicional vê o meio ambiente como um setor dentro da economia. A economia ecológica inverte essa lógica. Ela vê o sistema econômico como um subsistema, contido dentro de um ecossistema terrestre que é finito, não crescentemente e materialmente fechado. Pensa na economia como um organismo vivendo dentro de uma caixa fechada, o planeta Terra. Essa distinção muda tudo. Se a caixa ou o planeta não cresce, o organismo, a economia não pode ter um crescimento quantitativo infinito. A sustentabilidade, portanto, exige algo diferente. Exige o desenvolvimento sem crescimento. Exige o desenvolvimento sem crescimento. Ou seja, uma melhoria qualitativa da vida. Educação, saúde, eficiência, sobre uma base física que é mantida em um estado estacionário, como defende Herman Daly. Daly argumenta que já ultrapassamos a escala sustentável, e problemas como o efeito estufa são a prova disso. Diante desses limites absolutos, a economia ecológica propõe o critério da sustentabilidade forte. Enquanto a sustentabilidade fraca exigia manter capital total constante, a sustentabilidade forte é muito mais rigorosa. Ela postula que o elemento a ser mantido constante é o capital natural, KN, né? Não podemos destruir a base que nos sustenta. Mas aqui surge uma pergunta óbvia: como fazemos isso com recursos não renováveis, como o petróleo? Por definição, se os usamos, não podemos mantê-los constantes. Para resolver isso, Daly propõe uma regra brilhante para o uso quase sustentável diante desses recursos. A regra a taxa de depreciação de extração desses recursos deve ser limitada à taxa de criação de substitutos renováveis. Em termos simples, o lucro que você obtém ao extrair petróleo deve ser obrigatoriamente reinvestido na criação de alternativas renováveis, como energia solar, eólica ou, no exemplo clássico, o álcool de madeira. Você só pode esgotar o estoque finito de petróleo na mesma velocidade em que constrói um fluxo de energia renovável que o substituirá, efetivamente. Percebam que essa decisão não é mais um cálculo de ótimo de mercado. Ela é uma decisão ética que envolve solidariedade interdirecional. Isso acaba transformando a sustentabilidade em um problema de economia política. A decisão sobre os limites deve ser tomada pela sociedade de forma coletiva e não apenas pelo mercado. E como tornar essa decisão coletiva quando lidamos com problemas globais, mercados por uma imensa incerteza científica e pelo risco de perdas irreversíveis? A ciência tradicional que busca certezas não é suficiente. Para lidar com essa complexidade, precisamos de duas inovações institucionais. A primeira é o princípio da precaução. Inverte o ônus da prova, ele diz: não precisamos esperar pela certeza científica absoluta do desastre para agir. Se uma atividade apresenta um risco crível de dano irreversível, como mudança climática, a gente deve tomar medidas agora para evitar. Na dúvida, a gente pode se proteger. A segunda é a ciência pós-normal, PNS. Quando o risco é muito alto e a incerteza é gigante, não pode ficar restrita a um especialista de laboratório. A comunidade de pares precisa ser ampliada para incluir todas as partes interessadas, os diversos stakeholders, né? Sociedade, a população como um todo, ONG, cidadãos, governo. O conhecimento local, os fatos estendidos tornam-se tão importantes quanto os dados científicos para se chegar a uma decisão. Concluímos, portanto, que o ótimo econômico baseado na maximização das preferências individuais, o utilitarismo que vimos no início, não corresponde ao sustentável. A sustentabilidade exige algo mais profundo, a definição de limites físicos impostos pela natureza e de limites éticos, que devem ser impostos pela sociedade. Obrigado.